Graças! Bom dia! A paz do Senhor! Tona Mamuine Arthur. Essa é a nossa 26ª aula de grego e dessa vez nós não vamos começar corrigindo a lição de casa. Nós vamos começar com uma pequena revisão do conteúdo da aula passada. Na aula passada, nós vimos os 5 casos. O vocativo é quando a gente chama uma pessoa. Pai, filho, menino, garçom. Esse é o vocativo. O nominativo, ele é o sujeito da frase. E quem conjuga o verbo é quem faz a ação. O acusativo, ele é o objeto direto. Ele dá um complemento para o verbo de alguém ou algo. Quem compra, compra alguma coisa. Quem compra é o sujeito, o nominativo. E quem compra, compra alguma coisa é o objeto direto, é o acusativo. O dativo é o objeto indireto. No português, sempre vai com uma preposição. Muitas vezes a preposição para. Então, quem compra, compra alguma coisa para alguém. Quem compra é o nominativo, o sujeito. Ao comprar é o verbo. Quem está fazendo essa ação do verbo é o nominativo, o quem. Quem compra, compra alguma coisa, é o acusativo, o objeto direto. E compra para alguém. Alguém é o objeto indireto. Agora o genitivo ele demonstra uma posse. Por exemplo, como o apóstrofo S do inglês. Então, tipo, o Filho de Deus. É uma posse que Deus tem. Deus possui o Filho é dele. Igual God's Son, em inglês, usando o apóstrofo S para dizer que o Filho é de Deus. E daí no grego, ao invés de a gente usar o apóstrofo S do inglês, ou usar a preposição de, que a gente usa no português, o Filho de Deus, no grego, a declinação da palavra vai mostrar pra gente essa posse. Então agora vamos ver como fica isso na prática. Então nós criamos algumas frases em grego para deixar esse negócio dos casos bem claro, tá? Então vamos focar agora na palavra doulos. Vocês lembram de doulos? Doulos é servo ou escravo. Então vamos focar no português aqui primeiro. Então o servo escreve a lei. Qual é a ação? Escrever. É o verbo. Então, quem escreve? O servo escreve. O servo escreve, então o servo é o sujeito da frase, então ele é o nominativo. E ele escreve, quem escreve, escreve alguma coisa. Alguma coisa é o objeto direto, que nesse caso é a lei. Então, a lei é o objeto direto que está no caso acusativo. Vamos ver que é a próxima frase. Aqui servo estava no nominativo. O filho liberta o servo. Então, qual é a ação? Ação libertar, que é o verbo. Então, quem liberta? Quem liberta é o filho. O filho liberta. Então, o filho é o sujeito da frase, o nominativo. Quem liberta, liberta alguém. Então, o filho liberta o servo. Esse alguém aqui é o objeto direto, o acusativo. Então, o servo é o acusativo. Aqui servo era o nominativo, aqui servo era o acusativo. Então, aqui é a terceira frase. O filho leva o presente para o servo. Qual é a ação? Ação, levar. Então, o verbo é levar. Quem está fazendo essa ação? Quem está conjugando o verbo? É o filho. O filho, então, é o sujeito da frase, é o nominativo. Então, o filho leva o presente. Quem leva, leva alguma coisa. Ou seja, o presente, que é essa alguma coisa, é o objeto direto, está no caso acusativo. Então, quem leva, leva alguma coisa para alguém. Então, o filho leva o presente para o servo. Esse para alguém é o objeto indireto.
ou seja, é o dativo. Tá no caso dativo. Então, o servo tá no caso dativo. Nominativo, acusativo, dativo. Então, aqui. Servo. O filho vê. Qual é a ação? A ação é ver. É o verbo ver. Quem está conjugando a ação? É o filho, não é o servo. É o filho. O filho vê. Então, o filho é o sujeito da frase. Está no caso nominativo. E o que o servo está fazendo aqui? O servo está sendo chamado para ouvir a frase de que o filho vê. Servo, o filho vê. Quando a gente chama alguém, é o caso vocativo. Então, o servo aqui está no caso vocativo. E aqui, o filho vê o filho do servo. Qual é a ação? A ação é ver. De novo aqui, ver. Então, o verbo ver. Quem vê? O filho vê. Então, o filho é o sujeito da frase, o nominativo. O filho vê o filho do servo. Então, quem vê, vê alguma coisa. Essa alguma coisa, que no caso é o filho, é o objeto direto. Está no caso acusativo. Então, o filho vê o filho do servo. Do servo demonstra uma posse. O filho é do servo. O servo possui o filho. Então, o servo, ele está no caso genitivo. Demonstra a posse. Então, vejam aqui que no português, servo no nominativo, servo no acusativo, servo no dativo, servo no vocativo, servo no genitivo, continuou sendo servo. Agora vamos ver no grego. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Graphein, doulos, nomon. Então aqui, doulos, ó, tá do jeitinho que a gente aprendeu. E por quê? Porque tá no nominativo. Aqui, graphein, lembrem que é o verbo que é escrever. Então, tá na terceira pessoa do singular, por isso fica escreve, né? Então, graphein, doulos e nomon aqui é a lei, lembram que a gente aprendeu a lei nomos? Então, porque aqui tá no acusativo. Então, aqui doulos tá com âncora e segundo final, igual a gente aprendeu. Mas aqui, ó, nomon tá diferente porque tá no acusativo. Vamos ver aqui nas outras frases. Lui, hyos, doulan. Então aqui, primeiro, lui é do verbo liu lá, que a gente aprendeu também, só que agora tá na terceira pessoa do singular também, que é ele liberta, né? O verbo liu que é libertar, eu liberto, e lui, ele liberta. E hyos, que é o filho, tá do jeito que a gente aprendeu. Por quê? Porque tá no nominativo. E doulan. Ó, viram que agora mudou? Ó, não tá mais doulos, tá doulan. Por quê? Porque tá no acusativo. Aqui. Ferei, hyos, doran, doulo. Aqui. Ferei é do verbo fero, quero levar ou trazer. Então, aqui está conjugado na terceira pessoa do singular, leva. Quem leva aqui? O hyos, de novo hyos, que é filho, está no nominativo. Por isso que está igual o jeito que a gente aprendeu. Então, ele leva o presente aqui. Ó, o presente aqui é doran, está no acusativo. Mas a palavra é doron mesmo. Por quê? Porque é o neutro, tá? Então, o neutro, ele tá igual o nominativo, tá? Ele é acusativo, mas ele tá igual ao nominativo porque o neutro é assim. A gente vai ver isso já. E aqui, doulo, tá diferente ainda das outras vezes. Doulos, doulan, e agora tá doulo, porque tá no dativo. Tá? Agora, a outra frase, dule, blepei, hyos. Então, ó, mais uma vez mudou, tá diferente das outras, ainda tá dule agora, porque tá no vocativo, ó. Mudou pro epsilon ali. Daí, blepei, do verbo blepo, que é o verbo ver. Então,
Blepei tá na terceira pessoa do singular, por isso tá V, né? E Hyos, de novo, tá aqui como nominativo. Por isso, ele continua igual a gente aprendeu. E aqui, a última frase. Blepei, Hyos, Hyon, Dulo. Então, blepei, de novo, o verbo ver, aqui na terceira pessoa do singular. Hyos, mais uma vez, está no nominativo, por isso ele continua igual. Agora, Hyon tá no acusativo. Filho vê o filho. Agora ele mudou, porque ele tá no acusativo. E aqui, o servo dulo mudou mais uma vez, porque agora tá no genitivo. Tá, vamos ver como que são essas declinações agora. Vamos ver como que fica cada uma dessas declinações. A declinação é justamente isso que aconteceu com as palavras aqui. O fato de a terminação das palavras mudar nos mostra em qual caso que está cada palavra. Isso é declinação. Então, aqui está a tabela das declinações, da segunda declinação, tá? Então, como vocês podem ter percebido, na palavra doulos, no nominativo ficou doulos, no acusativo ficou doulon, no dativo ficou doulo, no genitivo ficou doulo, no vocativo ficou doule. Nominativo, acusativo, dativo, genitivo, vocativo. Os, on, o, é. Tá? E nós estabelecemos essa ordem aqui, nominativo, acusativo, dativo, genitivo, vocativo. Então, sempre que for escrever a tabela, a gente tem que sempre escrever nessa mesma ordem, porque a gente vai criar métodos para decorar e a gente sempre vai precisar lembrar nessa ordem para os métodos funcionarem. Então, ó, para essa primeira parte aqui, tem um método que é ozônio ué. Então, uma pessoa pergunta, o que é isso? E outra responde, ozônio é. As on o é. De ozônio é. Então, as on o é. Então, ozônio é. Tá? E aqui no neutro, que esse é o singular, as palavras masculinas e femininas no singular vão seguir essas terminações, e as palavras neutras no singular, da segunda declinação, que essa a gente está aprendendo, vão só mudar aqui, ó. Esses três, nominativo, acusativo e o vocativo, vão ficar on. Aqui só o acusativo já era on, mas daí esses três aqui ficaram on. Só mudou isso, só tem que lembrar que muda. Fica on, ou o on, tá? E o plural, nós temos uma conversa bem legal. Ó, uma pessoa chega e fala pra outra, oi! A outra, que acabar a conversa logo, fala, us! Daí a outra, não quer parar a conversa por aí e continua falando, ois! A outra já tá cansada dessa conversa e fala, on. E daí a outra recomeça a conversa, oi! Então, temos aqui, I, us, ois, on, I. Tá? Então lembre-se disso, que aqui é o plural, as palavras quando elas estão no plural, as palavras masculinas e femininas vão terminar assim. I, us, ois, on, I. E quando são as palavras no plural, as palavras que são com o artigo neutro, elas vão ficar os mesmos três iguais. Os mesmos aqui estavam on, aqui vão ficar a. Então vai ficar, ao invés de oi, us, ois, on, oi, vai ficar a, ois, on, a. Então, agora vamos corrigir a nossa lição de casa, tá? Então, o objetivo da lição de casa é reconhecer as palavras que já conhecia. Então, pater, que é pai, hyon, que é de hyos, que é filho, cosmo, que é de cosmos, que é mundo, Jesus, que é Jesus, hyos, que é filho,
Theot vem de Theos, que é Deus. Theos, que é Deus. E Theot também vem de Theos, que é Deus. E nós também temos aqui o estin, que é do verbo emi é esti, ou estin, né? Que ele é ou ele está. E também temos o artigo hot, aqui, que é o artigo masculino singular. E agora vamos aproveitar para ver e descobrir em qual declinação que estão essas palavras. Então, aqui, Hyon está no acusativo, lembram? O que é isso? O azânio é as, an, o, u, é. Então, nominativo, acusativo, os, an. Tá? Então, tá no acusativo. Cosmo. Azânio é as, an, o, u, é. Nominativo, acusativo, dativo, genitivo. U. Então, cosmo tá no genitivo. Hyos. Hyos tá no nominativo. Os é o primeiro. Seu. Ozônio é os, an, o, u, é. Então, nominativo, acusativo, dativo, genitivo. Então, seu tá no genitivo. Que é a posse, lembrem? Então, aqui. Theos. Theos é o primeiro, os. E seu. Ozônio é os, an, o, u, é. Nominativo, acusativo, dativo, genitivo, vocativo. Então é dativo, seu. Então, eu também quero que vocês tentem descobrir qual passagem da Bíblia que é essa. E agora vamos para a nossa lição de casa. Então, a nossa lição de casa, as frases aqui para traduzir. Frase 1. Ferusin hyai dora. 2. Grafeis logos apostolais. 3. Blepei hyos hiera kai oikos. 4. O legei adelphos logon anthropo. 5. Ferei doulos doron apostolo. 6. Gnoscomen hodon hiero. Uk aquomen logos sanaton. Sanato, perdão. Leges, doulos, alá, lego, adelphos. E a 9. Lucin, hyoi, doulos, apostolum. E ficou só faltando aqui um acento que ficou ao contrário, tá aqui. Radon. Aí. Tava com a corquinha ao contrário. Então, adeus. Deus abençoe. Não se esqueça, Jesus te ama muito.